Fala galera, aqui é o professor Ricardo que está falando. Hoje nós vamos falar a respeito de plano cartesiano. Pessoal, vocês sabiam que o plano cartesiano ele foi criado por René Descartes? E esse plano cartesiano, né, que nós estamos vendo aqui, ele recebeu dois nomes, né, antes de receber o nome de plano cartesiano. O primeiro nome foi sistema cartesiano ortogonal e o segundo o sistema de coordenadas cartesianas. Primeiro, sistema ortogonal e o segundo, sistema de cartesiano. Então, ficou o plano cartesiano. Importante nós sabemos que um plano cartesiano ele é formado por duas retas. Essas duas retas elas são perpendiculares entre si. Formado, vou colocar aqui, formado por duas retas perpendiculares entre si. O que quer dizer isso aqui, professor? Perpendiculares entre si. Perpendiculares entre si. Quer dizer que as duas retas elas se encontram num ponto onde elas formam ângulos de 90 graus. Eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, tenho um ângulo de 90 graus aqui, ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus. Nenhum encontro de duas retas onde forme um ângulo diferente de 90 graus será chamado de plano cartesiano. Somente o plano cartesiano, onde possui duas retas que são perpendiculares entre si, e elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus, é chamado de plano cartesiano. Bem, professor, as características de um plano cartesiano, quais são elas? Nós vamos falar a respeito disso hoje. Primeira coisa, eu tenho duas retas, né? Essas duas retas são chamadas de reta x e reta y. A princípio, conhecidas como reta x e reta y. Tá? E elas formam quatro lados. Vocês estão percebendo que há quatro lados nessas retas. Ok? Então, esses quatro lados eles são conhecidos como quadrantes. Tá bom? E esses quadrantes, eles têm uma ordem. Segue. Primeiro quadrante. Eu vou colocar aqui. Ó, formam. Deixa eu colocar aqui. Formam um ângulo de 90 graus. Possuem quatro quadrantes. Primeiro quadrante, e aí vai ser anti-horário. Eu sempre vou ter que lembrar disso. A formação dos meus quadrantes é anti-horário. Horário é aquele o reloginho ele gira da minha esquerda para a minha direita. Aqui vai girar da minha direita para a minha esquerda. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Professor, para que servem esses quadrantes? O que esses quadrantes vão me ajudar? Esses quadrantes vão te ajudar muito na hora de resolver uma questão e te perguntarem aonde está um par ordenado x e y. O que é o par ordenado x e y? O par ordenado, para quem está vendo o plano cartesiano agora, mas para quem já estudou o par ordenado, o par ordenado é a indicação da localização dentro do meu plano cartesiano. E ele é formado por uma equação de primeiro grau com duas variáveis, tá? Obedecendo a ordem xy. Obedecendo a ordem XY, que nada mais, nada menos é que uma ordem AB.
tá bom? Então, ele obedece à ordem XY. Tá ok, pessoal? Então, quando eu falar de plano cartesiano respeitando a ordem XY, você sabe que primeiro é a letra, o valor é para X e o segundo valor é para Y. Então você vai encontrar lá dentro da sua reta XY, né, das suas duas retas, o seu plano cartesiano. Deixa eu colocar um quarto, né? Terceiro, segundo, terceiro, tá? As minhas incógnitas XY, essa ordem XY, dentro do meu plano cartesiano, eu vou identificar um ponto dentro deles, a ligação entre eles, tá? Mas, professor, tudo bem, você me falou isso, mas para que servem esses 4 quadrantes? Esses 4 quadrantes servem para identificar, né, a princípio, onde é que vai ser localizado o meu XY. Por quê? Cada quadrante desse possui um XY de valores diferentes. Tá? Eles possuem valores diferentes. Onde eu tenho uma reta de ordem X e uma reta de ordem Y. Tá? Essa reta de ordem X e ordem Y, elas são eixos. Tá legal, pessoal? A reta Y, ela é um eixo das ordenadas. Então, quer dizer, aqui será o meu eixo das ordenadas. Tá? Eixo das ordenadas. E aí eu pergunto, e minha reta X? A minha reta X é o quê? É o eixo da minha abscissa. Eixo, olha lá. Eixo das abscissas. Das minhas abscissas. E aí o professor só foi conferir ali para ver se está escrito errado, realmente. É o S. Abscissas, bemudo. E eu tenho outro ponto muito importante dentro do meu plano cartesiano, que é o ponto onde tudo se inicia. Meu ponto zero. Ponto zero, chamado de ponto de origem. Conhecido como ponto ou somente, né? Preciso colocar ponto de origem. Coloco só origem. Bom, conhecendo a minha reta e os meus quadrantes, eu vou falar agora, né, o que eu tinha dito anteriormente. Cada quadrante desse possui um valor determinado para x e para y diferentes, onde nós vamos encontrar x, y. Quando foi dado um par ordenado x, y para se encontrar dentro do meu quadrante, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, eu sei que as minhas abscissas fazem parte da minha reta x. E as minhas ordenadas, né, são partes da minha reta y. E o meu ponto de origem é o encontro das duas retas, onde formam um ângulo de 90 graus. Primeiro, segundo e terceiro quadrante possuem alguns valores, tá, para que nós possamos encontrar nosso XY. Primeiro quadrante possui o valor XY. Por que, professor, possui valor XY? Porque deste lado do meu eixo, da minha abscissa, desse lado direito, os sinais são todos positivos. E aqui também, né, vou colocar assim, do meu eixo das minhas ordenadas, são todos positivos. Então, se desse lado do meu eixo das minhas abscissas, x, são todos positivos, e para este lado do eixo ordenado, do lado de cima do eixo ordenado, da minha reta y, são todos positivos, x e y serão positivos.
sempre serão positivos. Segundo quadrante. Segundo quadrante, eu tenho menos x e y. Então, quer dizer, aqui eu vou ter um valor negativo para x e positivo para y. Por quê? Porque deste lado aqui, ó, já vou começar a fazer o negativo em vermelho. Deste lado aqui, do meu eixo das minhas abscissas, da minha reta x, são negativos. Lembra da minha reta numérica? Então, nada mais, nada menos que duas retas numéricas se encontrando no ponto zero. Por isso é um ponto de origem, onde as duas se encontram. E é um marco zero. Daqui para cima eu tenho números positivos, daqui para baixo negativos, daqui para minha direita positivos e do meu ponto de origem para a minha esquerda números negativos. Então fica fácil, pessoal, você determinar o restante. Porque o restante vai ser assim, ó. Terceiro quadrante de um plano cartesiano. Quais os valores de x e y? Negativo para os dois, olha lá. Negativo para os dois. Negativo para x e negativo para y. Por quê? Este lado aqui, x é negativo. Meu eixo das abscissas é negativo. E este lado aqui, para baixo, o eixo das minhas ordenadas, y, também é negativo. Olha lá, x negativo, y negativo. Então quer dizer, serão dois números negativos aqui. Você imagina só você tendo dois números negativos aqui, né, na resolução de uma equaçãozinha lá de primeiro grau com duas variáveis. Bom, e o meu quarto quadrante? Tá fácil, né, pessoal? Olha só, eu tenho positivo aqui, lógico. A parte de baixo aqui eu vou colocar positivo também, porque esse lado é positivo da minha reta das minhas abscissas, do eixo das minhas abscissas, minha reta x, e o eixo das minhas ordenadas, que é a minha reta y, desse lado é negativo. Então, neste caso aqui, vai ser o quê? Positivo para x e negativo para y. Então, pessoal, é muito importante que vocês anotem aqui essas informações, né? Principalmente o pessoal que eu dou aula, né, do colégio, que também vai estar observando isso daqui, que são informações que vocês não possuem na apostila, tá bom? Então, são informações muito preciosas para vocês. Pessoal, fora isso, né, é importante, nós sabemos que foi criado, né, por René Descartes, criado por René Descartes. Vou colocar aqui René Descartes. E é importante nós sabermos, né, essas propriedades do plano cartesiano. Olha só que bacana. Olha quanta coisa que nós abordamos em uma aula só. Falamos que é formado por duas retas perpendiculares entre si, formam um ângulo de 90 graus, possuem quatro quadrantes, primeiro, segundo, terceiro e quarto, lembrando que é em horário, em rotativo anti-horário, tá? Possui uma ordem x e y, que segue, né, como AB, ok? E dentro desses quadrantes, cada ordem, cada par ordenado, isso aqui é um par ordenado, né, parzinho ordenado, ele tem um valor diferente. Quando falar, o valor do meu par ordenado é menos x, menos y, eu sei que vai estar no terceiro quadrante, basta eu procurar o valor de x e o valor de y. Quando eu falar que é positivo para x e positivo para y, eu sei que está no meu primeiro quadrante. Basta eu procurar o valor de x, colocar aqui, e o valor de y. Lembrando que isso daqui é uma reta numérica, pessoal. São duas retas numéricas perpendiculares, tá bom? Chamada x e chamada y. Onde aqui está no meu horizonte, eu chamo de eixo das abscissas, e na minha horizontal, eixo das ordenadas. Tá ok, pessoal? Então, vou dar uma pausinha no vídeo para poder apagar a lousa
e logo mais nós retornaremos com mais algumas coisas a respeito de plano cartesiano. Bem, pessoal, dando continuidade aí, então ao nosso plano cartesiano, só dei uma pausinha para poder reorganizar aqui a lousa. Nós temos aqui vários pares ordenados, cada par ordenado tem uma letra para ele, né? Cada letra tem seu par ordenado. Coloquei aqui em cima que eu tenho um par ordenado que eu tenho que obedecer uma ordem x e y. X é a minha abscissa e y o meu eixo de ordenadas, tá? Abscissas e ordenadas. Então, eu coloquei lá em vermelho os negativos, positivos em azul, para deixar bem destacado, né? Bem separadinho para vocês. E aí nós vamos encontrar cada par ordenado dentro do nosso plano cartesiano. Ok? Vamos primeiro encontrar. Deixa eu colocar esse aqui. Vou pegar esse aqui, menorzinho, mais fácil para trabalhar. Primeiro plano cartesiano que nós vamos encontrar é o plano cartesiano de P. O plano cartesiano de P diz que x é menos 1 e y é 3. Qual é o quadrante que está localizado? X negativo e y positivo. No meu segundo quadrante, esse quadrante aqui, ó. Esse é o primeiro quadrante. E este é o segundo quadrante. Este é o terceiro quadrante. E este é o quarto quadrante. Nunca se esqueçam disso. Então ele está localizado aqui. É 1 para o meu eixo x, meu eixo de abscissas, e para o meu eixo de ordenadas é 3. Então quer dizer, eu vou subir tracejando até o 3 e depois eu vou de encontro ao 3. Olha onde está meu ponto P. Este é o meu ponto P. Ok? O encontro, né, das minhas duas ordenadas. Ponto P, fica exatamente aqui no meu plano cartesiano. Vamos supor que parece até um radarzinho, né? Brincando, parece até um radarzinho. Uma localização aqui. Isso aqui é usado para radares, é usado para GPS, guia, é usado para várias coisas, pessoal. Muitas coisas mesmo. Então, vou encontrar agora um par ordenado Q. Q está falando que é 0 para x, onde 0 é o meu ponto de origem. Está aqui, ó. Ponto de origem, 0. E 2 para y, que é o meu eixo das minhas ordenadas. 2 para y. Então, quer dizer, meu ponto Q, ele vai ficar aqui, no 2. Professor, por que não fica entre 2 e 0? Fica no 1? Não, porque já está localizado num ponto de origem, x. E a reta sobe até o número 2 e é me dado o ponto de localização da minha letra Q. Tá? Das minhas ordenadas, par ordenado 0 e 2. Minha letra R diz que eu tenho um par ordenado XY negativo para X e negativo para Y, porque eu tenho menos 2 e menos 1. Em qual quadrante que eu encontro? No terceiro quadrante, pessoal. Aqui, ó. Para X2. Deixa eu até passar um pouquinho. E para Y, menos 2. Está aqui o meu ponto R. Ok? Legal. Ponto S. Ordenadas S. 4 e 1. 4 para X e 1 para Y. Então eu tenho que em X eu tenho 4. Vou pegar mais ou menos aqui. E para Y eu tenho 1. Olha só que bacana. Achei meu ponto S. Certo? E por último, o T. T diz que é 0 para X e 0 para Y. Se ele diz que é 0 para X e 0 para Y, então os dois estão no meu ponto de origem. Então estão os dois aqui, ó, localizados aqui dentro. Agora eu vou fazer uma brincadeira com vocês.
Agora nós vamos ligar, né, conectar alguns pontos. Vamos falar que eu vou conectar P com Q, R com S e, deixa eu ver se vai dar, dá, S com T. Então, quer dizer, eu criei pares ordenados agora e vou ligá-los um ao outro, tá? Vou traçar retas ligando esses pares ordenados. Então, quer dizer, minha reta P e Q, olha lá, P e Q, P e Q, P e Q, e nós vamos ver isso mais pra frente, tá? Minha reta RS, olha lá, reta R e reta S, deixa eu ver se vai dar um comprimento. Depois eu pego o outro, dá. Minha reta R e minha reta S. E minha reta S e minha reta T. Minha reta T está localizada aqui, ó. Minha reta S e minha reta T. Deixa eu fazer com outra cor. Vou pegar o vermelho novamente. Ó, minha reta S e minha reta T. Vamos traçar aqui. Pronto. Olha só que interessante, nós encontramos outros dois pares ordenados nessa ligação das nossas retas. Encontramos um par ordenado que está em X localizado entre 2 e 3, 2,5, e para a minha reta Y, 0. Então quer dizer, par ordenado da minha reta S e R é igual a 2,5 para X e 0 para Y. O par ordenado da minha reta S e a minha reta T, S e T, está localizado em 2, olha lá, e aproximadamente ali, vamos dizer 0,4. Então 2 para X, 0,4 aproximadamente para Y. Todos positivos. Estão vendo que legal? Que bacana? Minha reta R ligada com a minha reta S. Já falamos dela. Pegou aqui, ó, reta RS mais minha reta P e Q. Ó, reta RS, P e Q. P e Q. Tá? As duas estão conectadas aqui. E aqui foi minha reta S e T e S e R. Ligação das duas. Então, quer dizer, para o encontro da minha reta S e R, né, a ligação dos meus pontos R e S, mais a ligação dos meus pontos P e Q, há um cruzamento, né, na minha reta, na continuidade, há um cruzamento em 2,5 e 0 para 2,5 para X e 0 para Y. E da minha reta ST e P e Q, há um cruzamento em 2 e 0,4 mais ou menos, né, de Y. Bom, encontrei outros dois planos, outros dois pares ordenados aqui no encontro das retas. Ok, pessoal? Isso nós vamos achar numa equaçãozinha de segundo grau, nós vamos achar dois conjuntos de pares ordenados
E esses dois conjuntos de pares ordenados nós vamos jogar na reta e encontrar lá um par ordenado que serve para a solução de uma equação de primeiro grau com duas variáveis. Tá? Vai servir para isso também. Em vez de fazer conta para resolver lá, ver se é verdade, nós podemos representar isso num plano cartesiano, tá? E encontrando na intersecção de duas retas, no cruzamento de duas retas, o encontro de duas retas, onde elas vão determinar um outro ponto, um ponto de encontro entre duas retas de pares ordenados. Tá ok, pessoal? Então vou dar uma pausinha para apagar, logo a gente volta com mais conteúdo aí a respeito de plano cartesiano. Bom, pessoal, vamos lá, eu coloquei aqui, ó, resolução algébrica, né? E nossa resolução algébrica, para nós encontrarmos dentro de um gráfico onde duas retas se encontram, né, formando um par ordenado, e esse par ordenado é a solução desse meu sistema. E primeiro eu tenho que saber que quando tem um encontro de duas retas, o encontro de duas retas em um par ordenado, em um plano cartesiano, chama-se retas concorrentes. Então, desenhando aqui bem assim, rapidamente, né? Nem tanto. Quando eu tenho duas retas aqui dentro, né? Que elas acabam se encontrando, formando um ponto determinado que me dá um par ordenado, né? Elas se chamam concorrentes. Essas duas retas aqui, ó, essas duas retas se chamam concorrentes. Lembre-se que quando elas se cruzam, elas são concorrentes. Lembram de concorrer. Estão concorrendo, concorrentes, tá? Elas estão traçando o mesmo ponto, determinando um par ordenado. Bem, notem que aqui, né, eu tenho duas equaçõezinhas, então eu vou usar no sistema, né, no sistema de adição, vou somar as duas equações, onde eu tenho x mais x, né, são 2x, ó, vou traçar minha reta aqui, pegar no canetão preto que está aqui em cima da mesa, x mais x é igual a 2x, y menos y, mais y menos y, cancela y por y, igual 6 mais 2 é 8. Então eu tenho 2x igual a 8. Para descobrir o valor de x, notem que eu acabei isolando y, né? Acabei isolando y, acabei eliminando y, ficou só x. Então eu tenho que manter no meu primeiro membro quem é incógnita. X fica, mantenho o 8 do outro lado, 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Eu tenho que x é igual a 8 dividido por 2 igual a 4. Então, pessoal, já que x vale 4, eu vou substituir x aqui, né, para ver se realmente ele vale, né, ele dá esse valor. Vou substituir aqui, ó. Vou substituir aqui para ver quanto que vale x. Opa, aqui não, pessoal, peraí. Vou substituir em uma das minhas equações aí. Vou pegar x mais y igual a 6, certo? X vale 4, mais y igual a 6. 4 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então, 6 menos 4. Y é igual a 2. Olha só, já descobri o valor de y, tem o valor de x. Pessoal, eu tenho um par ordenado x e y aqui. Olha só, tenho 4 para x e 2 para y. Se eu vou jogar no meu plano cartesiano isso daqui, o que vai acontecer? Isso daqui estará no meu primeiro quadrante. Estará no meu primeiro quadrante, tá? Onde o meu primeiro quadrante é este lado aqui, vai ser 4 para x e 2 para y, ok? E aí o que acontece? Será que isso daqui é realmente verdade? Quando eu faço um cálculo desse, é interessante eu tirar a prova disso. É interessante eu determinar se isso realmente é verdade. Eu vejo muitos alunos errando um cálculo desse e não tiram a prova para ver se realmente acertaram. Simplesmente
vão lá e colocam apontam lá na prova e acabam errando por causa de um sinal de menos, um sinal negativo em um dos dois membros do meu par ordenado, e a prova acaba sendo, o aluno acaba sendo prejudicado por uma falta de atenção, por falta de jogar esses valores aqui. Vamos jogar esses valores na equação? Ele está falando que este lado dessa equação tem que ser igual a este. Então eu tenho x mais y igual a 6. Ele está falando que x mais y tem que ser igual a 6. Quem é x? É 4. Quem é y? É 2. É igual a 6. 4 mais 2 é 6, que é igual a 6. Olha só, 6 realmente é igual a 6. Para essa primeira equação, está correto. Ótimo, maravilha. Para a minha segunda equação, pode acontecer de estar correto para uma e de não estar correto para outra. Então está errado. Tem que estar correto para as duas, pessoal. Olha só, eu tenho x menos y igual a 2. Está falando que x menos y é igual a 2. Então eu tenho para x, eu tenho 4, e para y eu tenho 2. Tem que ser igual a 2. 4 menos 2 é 2 positivo, que é igual a 2 positivo. Então quer dizer, o meu par ordenado determinado, né, na solução, na resolução algébrica, né, aqui efetuada, 4 para x e 2 para y, está correto. A resposta está correta. Dessa forma, eu não tenho como errar na minha prova. Tá ok, galera? Então, fica a dica aí. Tem mais uma solução aqui que eu quero apresentar para vocês, né, rapidinho aqui, deixa eu apagar, que é muito interessante. É uma solução, né, que ela é impossível de ser resolvida. Quando acontece isso, professor? Quando as duas retas, né, essas duas setas concorrentes, elas não são concorrentes, elas são paralelas entre si. Né? Quando eu tenho um plano cartesiano, olha lá, quando eu tenho um plano cartesiano e são traçadas duas retas nele, olha lá, vou passar uma reta aqui e vou passar outra reta aqui. Elas são paralelas entre si, elas não são concorrentes. Então é impossível determinar uma solução, né, uma resolução algébrica para a minha equaçãozinha. Então é impossível aqui de se determinar isso. E uma outra forma também que é impossível de determinar, deixa eu só ver a equação aqui, como que é, certo, 1 e 4. Eu tenho lá 1 e 4, né, igual x mais y e x menos x mais y. Eu tenho x mais y igual a 1 e x mais y igual a 4. Neste caso aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar meu princípio multiplicativo. Vou usar meu princípio multiplicativo aqui na minha primeira equaçãozinha. Então, meu princípio multiplicativo diz que eu tenho que multiplicar tudo isso por menos 1. O que vai acontecer? Os sinais aqui vão ser trocados. Olha só, vai ficar menos x menos y igual a 1 sobre x mais y sobre não, né? E x mais y igual a 4. O que eu vou fazer? Usar meu princípio de adição. Usando meu princípio de adição, x menos x mais x cancela um com o outro. Menos y mais y cancela um com o outro. Igual isso aqui é 0. Igual a 4 mais 1, ou 4 menos 1, né? Porque troca o sinal do 1 aqui também, ó. Menos 1, 4 menos 1, 3. Quer dizer, 0 igual a 3? Não, isso daqui é impossível. Tá? É impossível de ser determinado esse nosso par ordenado e a solução para esse problema. Não existe um número, né, para x aqui e para y que vai dar 1 e para x aqui, o mesmo número aqui para x mais y que vai dar 4. É impossível de solucionar um par ordenado para resolver a minha equaçãozinha. Então, pessoal, aqui fica a aula, né, nossa primeira aula a respeito de plano cartesiano.
falando de resolução algébrica. Isso daqui é só você jogar no plano cartesiano. Estarei falando mais na nossa aula presencial, ou melhor, nossa aula ao vivo, online, ok? Fica um abraço, um beijo no coração do professor Ricardo. Até a próxima aula.